Quantos tipos de dores existem? Todo paciente com dor cervical, lombar, dor na coluna tem a mesma dor? Por mais que a queixa seja semelhante, as causas podem ser totalmente diferentes e a forma de tratar também. Por isso, nesse vídeo eu vou te apresentar as dores oficiais que podemos nos deparar na prática clínica. Vamos supor que chegue um paciente apresentando dor lombar, que é a queixa mais comum no nosso dia a dia clínico, no dia a dia clínico do fisioterapeuta que trata dor musculoesquelética. Quantas possibilidades de causas existem? Ou seja, quantos mecanismos neurofisiológicos relacionados ao desenvolvimento da dor podemos nos deparar? Ao todo são 7 possibilidades. Existem 3 grandes mecanismos neurofisiológicos relacionados ao desenvolvimento da dor, porém cada um deles apresentam subcategorias e somando ao todo são 7 possibilidades de causas. E eu vou te apresentar nesse vídeo. Quais são os 3 mecanismos neurofisiológicos oficiais da dor? Por ordem de reconhecimento: a dor neuropática, a dor nociceptiva e a dor nociplástica. Esses são os 3 mecanismos oficiais, os mecanismos neurofisiológicos oficiais reconhecidos pela IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Cada um deles apresentam subcategorias e eu vou te apresentar nesse vídeo, e é importante que você tenha domínio desse conteúdo, porque na ausência desse conhecimento, a sua tentativa de ajudar o paciente com dor pode falhar. Então, o que é dor neuropática? Por sua própria definição, a dor neuropática é aquela causada por uma lesão ou uma doença do sistema nervoso somatosensorial. Ou seja, o paciente apresenta uma doença ou uma lesão que esteja acometendo o tecido neural, e ela pode ser subdividida em 2 categorias: a dor neuropática central ou periférica. Ou seja, ela é subdividida pelo sistema acometido. Se acomete a medula ou os segmentos supramedulares, é considerada uma dor neuropática central, como por exemplo, esclerose múltipla, estenose central, dor após lesão medular, enfim, uma doença que esteja acometendo o tecido neural ao nível central. Já as dores neuropáticas periféricas são aquelas que temos uma lesão ou uma doença acometendo o tecido neural ao nível periférico. As raízes nervosas ou o nervo periférico, como por exemplo, herpes zoster, lesão no nervo após uma cirurgia, entre outras patologias. E quando nós falamos de coluna vertebral, o mais comum são as radiculopatias, ou seja, as doenças ou lesões da coluna vertebral que possam acometer as raízes nervosas. No segmento lombar, por exemplo, 85% das radiculopatias são causadas pela hérnia de disco. É a condição mais comum de dor neuropática relacionada à coluna vertebral. Agora vamos entender o que é uma dor nociceptiva. E é aquela que surge de danos reais ou ameaça ao tecido não neural devido à ativação dos nociceptores. Ou seja, as dores apresentam grande influência da periferia dos tecidos somáticos e viscerais, em situações onde temos uma ameaça causando a ativação dos nociceptores periféricos. E quais são os sensores periféricos de alto limiar responsáveis por detectar informações nocivas? São eles térmicos, mecânicos e polimodais, ou seja, responsáveis por detectar também informações químicas. Então vamos compreender cada uma das subcategorias de dor nociceptiva. Ela pode ser subdividida em mecânica, química inflamatória e química não inflamatória. Eu vou dar exemplos. Vamos começar pela dor química inflamatória. Quando o indivíduo sofre um entorse de tornozelo e tem ali uma ruptura parcial dos ligamentos, nós temos uma cascata inflamatória. Nós temos uma ativação do sistema imunológico e uma resposta inflamatória para fazer o reparo tecidual. Essa sopa inflamatória excita os nociceptores, ativa os nociceptores químicos que vão acender, vão levar informações da periferia para o sistema nervoso central, informações
nocivas e o cérebro pode interpretar como dor. E nesse caso nós temos uma dor química inflamatória. Mas dor nociceptiva não se reduz à inflamação. Inclusive, é possível sim que o paciente tenha uma dor nociceptiva química e não tenha relação com lesão. Como assim, Yuri? Nós estamos falando da dor química não inflamatória. Essa é causada por um acúmulo de metabólitos no tecido periférico ou devido à isquemia. Vou dar um exemplo prático. Ao elevar o braço, ao elevar o membro superior e manter em uma contração isométrica, com o passar do tempo, naturalmente vamos perceber dor muscular. Uma dor aqui no ombro. É aquela dor que a gente sente durante a prática de exercício físico. Essa é uma dor química não inflamatória. E muitos pacientes de coluna podem apresentar esse tipo de dor, principalmente aqueles que a gente observa comportamentos de medo e evitação, pacientes que costumam proteger de forma excessiva a coluna, na verdade que acreditam estar protegendo a coluna, aumentando a sua atividade muscular, evitando possíveis movimentos, é um exemplo. E nesse caso não temos a presença de uma lesão que explique a experiência dolorosa, é a atividade muscular exacerbada e ou mantida, frequente, que pode sensibilizar os nociceptores periféricos e sinalizar o sistema nervoso central uma informação, uma possível ameaça na periferia e, como consequência, o cérebro pode responder experimentando, levando o indivíduo a uma experiência dolorosa. E para finalizar as subcategorias de dor nociceptiva, a terceira é a dor nociceptiva mecânica. Essa também está presente na ausência de lesão. Por exemplo, ao puxar o dedo para trás, nós podemos experimentar dor. Essa é uma dor nociceptiva mecânica e não necessariamente nós tivemos o desenvolvimento de uma lesão, mas a ativação dos nociceptores mecânicos leva essas informações potencialmente perigosas, de um potencial perigo na periferia, ou seja, de uma ameaça na periferia, e o cérebro pode interpretar como dor para nos afastar dessa situação potencialmente lesiva. Ou seja, existe comportamentos, existe a presença de alguma atividade que possa levar o indivíduo ao desenvolvimento de uma lesão. E nesse caso, o sistema nervoso afasta o indivíduo daquela situação potencialmente perigosa para proteger a sua integridade. E para finalizar o nosso conteúdo, qual é o terceiro tipo de dor? Já que existem três grandes categorias em relação ao mecanismo neurofisiológico, e nós já falamos sobre a dor neuropática, a dor nociceptiva e, por fim, o que nos resta é a dor nociplástica. Mas antes eu gostaria de destacar que eu utilizei algumas referências das aulas teóricas da formação MDC. Para você que não conhece, MDC significa Mecanismos de Dor e Coluna, é uma formação 100% online, teórica e prática, onde eu ensino os fisioterapeutas desde a avaliação baseada em mecanismos ao tratamento multimodal e multidimensional, ou seja, aprender a fazer a utilização da terapia manual, do exercício e das terapias cognitivas e comportamentais, além de conteúdos sobre marketing, prospecção de pacientes, comunicação para agendamentos, vendas, enfim, tudo que um fisioterapeuta precisa para se destacar no tratamento da coluna vertebral e ter uma carreira autônoma. Atualmente são mais de 90 aulas e se você ainda não faz parte, fique de olho lá no meu Instagram, porque eu sempre estou abrindo novas turmas. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link exclusivo de WhatsApp, onde nós costumamos mandar o link de matrículas. Então, se você tem o interesse em fazer parte da próxima turma, entre nesse grupo. Agora, voltando ao conteúdo, o que é uma dor nociplástica? É aquela que surge da nocicepção alterada. Apesar de não haver evidência clara de danos reais ou ameaça causando a ativação dos nociceptores periféricos ou evidência de doença ou lesão,
do sistema somatosensorial causando a dor. Ou seja, nesse caso nós estamos falando de falha processual. É uma dor que tem muito mais relação com uma falha processual das vias nociceptivas. É uma falha processual ao nível central, onde o sistema nervoso tem uma alta capacidade de identificar ameaça, perigo, ou seja, uma facilitação, e uma baixa capacidade de inibir a dor, ou seja, uma farmácia endógena pobre, disfuncional, pouco eficiente. E quais são as suas subcategorias? A dor nociplástica pode ser subdividida em verdadeira ou aumentada. E o que significa isso? A dor nociplástica verdadeira é aquela que tem exclusivamente como desenvolvimento a falha processual ao nível central. Não há uma influência da periferia. Um exemplo clássico é a fibromialgia. Diferente da dor nociplástica aumentada, onde sim há uma influência da periferia ou do tecido neural. O indivíduo comumente iniciou com uma dor nociceptiva ou uma dor neuropática e com o passar do tempo, a manutenção da dor nociceptiva ou da dor neuropática levou a um processo de sensibilização das vias nociceptivas, e isso contribui para o desenvolvimento da falha processual em conjunto com a presença de outros fatores de riscos relevantes. Ou seja, a dor nociplástica aumentada é aquela que tem influência dos tecidos periféricos, sejam eles somáticos, viscerais ou do tecido neural. E isso em conjunto com a falha processual, ou seja, é uma sobreposição de mecanismos. E quando nós falamos de coluna vertebral, a maioria dos pacientes que apresentam dor nociplástica, predominantemente nociplástica, apresentam dor nociplástica aumentada. São pacientes que inicialmente tiveram uma dor nociceptiva ou uma dor neuropática e com aquela persistência, com o passar do tempo, eles também desenvolveram a falha processual e adquiriram uma sobreposição, uma dor nociplástica. Ou seja, ao todo, existem 7 possibilidades de causas, de mecanismos neurofisiológicos relacionados ao desenvolvimento, à gênese da dor. E para melhor avaliar e tratar todo paciente de coluna ou paciente com dor musculoesquelética no geral, todo fisioterapeuta precisa dominar esse conhecimento, que é a base. Não tem como tratar dor se você não tem conhecimento sobre dor. E esse é o conteúdo base. Então, se esse conteúdo tiver lhe ajudado, deixe seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo para ajudar outro fisioterapeuta. Tamo junto, físio. Até o próximo vídeo.